Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou trazer aqui uma curiosidade, correr sobre referente à proibição de jogar futebol pelas mulheres. As mulheres jogarem futebol já foi proibido no Brasil. Quando era proibido mulher jogar futebol no Brasil? Legislação machista, misógina, que tem a versão às mulheres, contribuiu para criar a imagem de que o esporte é coisa de homem. Proibição foi instituída pelo Estado Novo e regulamentada na ditadura militar, vigorando por 40 anos. Foi um decreto machista misógino, aquele de número 3.199, publicado em 1941 sob o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas, que nasceu em 1882 e faleceu em 1954. E bastante ambíguo também, porque não especificava as modalidades esportivas restritas, ao mesmo tempo que criava as bases da organização dos desportos em todo o país, instituindo o Conselho Nacional de Desporto, CND, extinto em 1993, que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. A proibição do futebol estava implícita e isso extinguiu um movimento que, segundo especialistas e estudiosos do tema, estava em ascensão, sobretudo no Rio, no subúrbio. Havia 15 times de mulheres competindo entre si, conforme relata a historiadora Aira Bonfim, pesquisadora do Museu do Futebol, em seu livro Futebol Feminino do Brasil, 1914 a 1941. Isso precisa ficar claro, não se proíbe algo que não existe. Então precisamos ressaltar que a mulher já jogava futebol na época da proibição, afirma a DW Brasil, a historiadora Fernanda Ribeiro Rádio, pesquisadora da Universidade de São Paulo e professora no Centro Universitário Internacional Uninter. Nos anos 1930 houve um crescimento intenso de mulheres praticando futebol no Brasil. Em 1965, já sob outro período ditatorial, regime militar, o CND deixou clara a proibição ao divulgar uma lista de modalidades cuja prática estava proibida para o sexo feminino. O futebol estava incluído. Fundamentação misógina, a versão às mulheres. O argumento por trás da determinação se apoiava numa visão extremamente conservadora e patriarcal dos papéis de gênero da sociedade. Em sua dissertação de mestrado sobre o assunto, defendida em 2015 na USP, a historiadora Giovana Silva ressalta que o foco estava nas práticas esportivas que acarretassem contato físico intenso ou esforço excessivo. Segundo os médicos da época, o potencial materno das moças podia ser prejudicado, descreve a historiadora, contextualizando que a elas era determinado seguirem aquilo que se entendia como um papel feminino na sociedade, a geração de filhos fortes para a nação. Em seu trabalho, ela cita a fundamentação do médico higienista Belisário Pena, nasceu em 1868 e faleceu em 1939, que defendia que a mulher encontrará a verdadeira esfera de ação adequada ao seu sexo e aos seus deveres no desempenho das funções do lar, da família, da escola, de tudo quanto tem a relação com esses fundamentos das sociedades moralizadas e sadias. No livro História das Mulheres do Brasil, a historiadora Magali Engel ressalta que a maternidade era vista como a verdadeira essência da mulher inscrita em sua própria natureza. A pesquisadora Haag acrescenta que a proibição respaldava a ideia de que o corpo da mulher não era adequado ao futebol, porque o esporte fugiria do ideal da feminilidade, cabendo à mulher ser dedicada, frágil e servir à maternidade. Estava ligada à premissa de que as mulheres pertenciam à esfera privada e não à esfera pública. Nesse contexto, em 7 de maio de 1940, um cidadão comum, autor de livros pouco conhecidos sobre moral e bons costumes, extremamente conservador, decidiu endereçar uma carta aberta publicada em jornal ao presidente Vargas. Seu nome era José Fuzeira e ele era considerado culpado pela bizarra proibição. Fuzeira argumentava que a modalidade feminina do futebol era um disparate e não deveria prosseguir. Ele ainda argumentava, enfatizando não ter qualquer autoridade educacional ou científica, que o crescimento da prática no Rio poderia se alastrar pelo país e prejudicar o equilíbrio psicológico das funções orgânicas da mulher devido à natureza que a dispôs a ser mãe. A partir dali, estudiosos identificam o começo de uma perseguição da imprensa à modalidade feminina até a assinatura do decreto em 14 de abril de 1941. Embora o caso brasileiro tenha sido emblemático, ele seguia uma corrente internacional. A Inglaterra baniu o futebol feminino na década de 1920 e outros países também tinham essa discussão, comenta Haag. Em determinado período do século XX, o futebol feminino foi restrito a homens também na Alemanha, França e Bélgica, entre outros países. A historiadora destaca, contudo, esses dois movimentos das legislações brasileiras, a norma de 1941 e a de 1965.
Estamos falando de Estado Novo, ou seja, ditadura varguista, e de ditadura militar, corte de direitos de mulheres e outras minorias, não à toa, costumam ocorrer em contextos autoritários. Pesquisadora na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a historiadora Maíra Rosim enfatiza que no Brasil há uma série de legislações que controlam o corpo feminino. Essa lei de 1941 é contemporânea à mesma que confina as mulheres que vivam da prostituição na zona de Meretrício, do bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Há um controle feminino muito acentuado e uma interpretação de base eugenista que basicamente diz que as mulheres são feitas para trabalhar no espaço doméstico, que seus corpos não são compatíveis com as práticas esportivas. A legislação foi abolida em 1979 e não por acaso a historiadora Raj recorda que era um momento de efervescência social com o crescimento de movimentos pela redemocratização, de lutas operárias e de afirmação de minorias, dentre elas a questão feminina. Só 4 anos mais tarde, em 1983, a modalidade feminina do futebol foi regulamentada no país. Para quem estuda o tema, isso trouxe consequências no próprio envolvimento da mulher com o futebol. E é um dos motivos que explica a disparidade entre os times e as seleções masculina e feminina. Então, exatamente há 40 anos que a mulher teve o seu espaço, começou a trilhar o seu espaço na modalidade de futebol feminino. A pesquisadora vê a modalidade pagando o preço até hoje, com problemas de estrutura, calendário dos campeonatos e de profissionalização, o que acarreta defasagem técnica e tática. As mulheres estão conquistando esse espaço com o pé na porta, comenta. Mesmo que ainda haja uma continuidade do imaginário que afasta as meninas e as mulheres do futebol. Em conversa com a DW Brasil, a antropóloga Mariana Mandelli, pesquisadora na USP, diz que as quase 4 décadas de proibição deixaram marcas profundas nas relações que as mulheres estabeleceram e ainda estabelecem com o esporte, no jogar, no torcer, no trabalhar de forma geral. Aquele discurso de que o pé da mulher não foi feito para calçar chuteira e que a prática do futebol iria prejudicar as funções compulsórias da maternidade ainda está presente de maneira geral, avalia ela. O esporte mostra o corpo, isso traz uma série de relações, desde o medo de que as mulheres se destaquem mais do que os homens, algo que perdura até hoje, diz Rosi, e a ótica masculina está presente até quando a análise é sobre talentos femininos. A jogadora Marta, por exemplo, considerada a melhor do mundo, costuma ser chamada de Pelé de saias. E não é, a Marta é a Marta e ela joga muito bem, joga como uma mulher e é a melhor. Sempre se tenta masculinizar o corpo feminino que joga futebol, porque a leitura é que a mulher que joga futebol sai do espaço doméstico dedicando a ela e toma um ambiente que, na visão dessas pessoas, seria exclusivamente masculino, ressalta a historiadora. No ambiente das torcidas que os homens buscam hegemonizar, a misoginia e, em muitos casos, a homofobia são consequências dessa mentalidade. Um jogador de time rival ser ofendido de maricas ou receber um comentário de parece uma mulherzinha jogando, não é nada mais do que a ratificação, a confirmação desse pensamento retrógrado e preconceituoso. Passos grandes já foram dados e golaços estão sendo marcados, como é o caso da visibilidade que está tendo a Copa do Mundo 2023. Em São Paulo, o recém-inaugurado Pacaembu ia receber a partida entre os times masculinos de São Paulo e Flamengo para o amistoso. A promessa era de um grande público para o jogo, mas a grande novidade era a partida preliminar. O Esporte Clube Brasileiro e o Cassino de Realengo, 2 clubes do subúrbio carioca que iam se enfrentar também para o amistoso. A diferença é que, pela primeira vez, ambos os times eram inteiramente formados por mulheres. O jogo rolou e, com isso, 65 mil torcedores presenciaram a vitória do Sport por 2-0, gols de Zizinha e Sara. Era a primeira partida de futebol feminino da história disputada no Brasil, em 1940. Mas antes mesmo do jogo acontecer, a polêmica já estava instaurada. Diversos setores da sociedade, da imprensa, faziam um escândalo contra a possibilidade de uma partida dessa ocorrer. José Fuzeira, um cidadão carioca, enviou uma carta diretamente para o Getúlio Vargas falando: a mulher não pode praticar esse esporte violento e afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Depois do jogo, a pressão não diminuiu, setores poderosos da sociedade continuaram se manifestando contra essa prática antinatural. No ano seguinte, Vargas tomou a decisão e assina o decreto 3.199, tratando da situação. As mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse efeito
o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. O decreto durou quase 40 anos e o futebol ficou durante décadas restrito a homens. A revogação veio em 1979. A prática só voltou realmente à legalidade em 1983. Informação, curiosidade, interessante.